Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos, com as irmãs? Vamos ficar de pé, vamos dar início a esse culto. Agradecendo a Deus, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle. Amém? Deus, nós queremos, meu Pai, nessa noite, te louvar, te agradecer. Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo que muitas vezes, meu Pai, nós não percebemos como o Senhor tem, meu Pai, nos protegido, nos sustentado. E nós, meu Pai, nessa noite queremos te agradecer, meu Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo, meu Pai, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua graça, meu Pai, porque através dela nós temos a salvação em teu Filho Jesus. Deus, recebe o louvor da tua igreja, meu Pai, nessa hora. Deus, fala conosco através do ensino da tua palavra. Deus, que possamos aprender um pouco mais do Senhor, a respeito, meu Pai, das coisas do Senhor. Que possamos, em nome de Jesus, meu Pai, dia a dia, crescer, meu Pai, no conhecimento, meu Pai, da tua palavra. Deus, obrigado por cada um que aqui já está. Continue abençoando, meu Pai, essa igreja, abençoando, meu Pai, cada, meu Pai, evento dessa igreja. Oh, Deus, que possamos ter, meu Pai, em mente que nós estamos aqui para glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, adorar o Senhor. Essa casa é chamada casa de oração, é casa, meu Pai, onde nós, meu Pai, buscamos ao Senhor e entregamos ao Senhor o devido louvor. Deus, que nessa noite, meu Pai, tudo que aqui for feito, seja para engrandecer e glorificar o teu nome, assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Ministério da Adoração com os hinos da harpa. Paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 370. Fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao faz-me, Senhor, mais humilde e cheio de amor. Mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé.
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Demor uma coroa a trocar. Desde a cruz padeceu e por mim já morreu em Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Demor uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Demor uma coroa a trocar. Glória a Deus. Vamos de pé, vamos fazer a leitura. Vou chamar aqui o presbítero Manel Tamiro. Salmo de número 119, do 1 ao 8. Leitura de hoje, Salmo de número 119, do versículo 1 ao 8. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Eu lerei e a igreja o seguinte: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Amém, igreja? Irmãos, quando nós observar todos os mandamentos do Senhor, né, nós somos bem-aventurados, né? Só de nós estar aqui, irmãos, esforçando para servir esse Deus maravilhoso, já é uma grande recompensa para nós, né? E eu creio que Deus está alegre pela igreja estar reunida nesta noite para adorar aquele que vive e reina para sempre. Vamos orar, irmãos, nesta noite, né? Vamos orar por toda a igreja, por todos os irmãos, né? Os enfermos, aqueles que não puderam estar aqui, os que estão trabalhando nesta noite, né? Vamos orar até por aqueles que hão de ser salvos, irmãos, porque está na mão de Deus a salvação, né? Mas compete a nós, né, levar a palavra para que a semente seja semeada. Oremos ao Senhor. Deus, nosso Pai, Senhor dos céus e da terra, nesta noite queremos te agradecer, ó Deus, só pelo privilégio de nós estar aqui para adorar o Senhor.
Deus Santo, obrigado por tudo. Obrigado pela a presença do Senhor neste lugar. Aqui, ó Papai do céu, é a tua casa. Aqui é a casa de oração. Que possamos, ó Pai, ter, ó Deus, paz com o Senhor em nossas vidas. Que possamos, ó Pai, buscar a graça do Senhor. Buscar, ó Deus, de servir o Senhor de todo o nosso coração. Deus Santo, obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar. Obrigado, Senhor Jesus, por ter oferecido, Senhor, deixado, Senhor, a tua glória no céu para vir a este mundo, padecer, para me salvar e para salvar a tua igreja. Deus Santo, vem visitar, Senhor, os irmãos que estão enfermos, que não puderam estar aqui, Deus Santo. Muitos estão aqui, ó Deus, com a enfermidade, buscando a graça do Senhor. Vem, ó Deus, segundo a tua vontade, Senhor, segundo o teu querer, trazer curas nesta noite, trazer libertação, dar entendimento de nós da tua palavra, Senhor, que será ministrada logo daqui a pouco. Vem, Papai do céu, receber de nossa adoração. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos por essa rica oportunidade de estar na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmão David, irmão louva o Senhor, mas a irmã Stephanie. Amém? Logo após, o pastor Zezé está trazendo uma palavra para a igreja. Amém? Meu Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo. A vontade era sair daqui. O inimigo fez de tudo a minha vida acabar, mas apareceu o homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei que tudo estava perdido, não apareceu amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Aleluia. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro,
carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Deus abençoe. Pastor Zezé. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem, né? Graças a Deus. Deus nos concedeu um dia e uma noite que está começando, isso é muito bom. No livro de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, tem uma passagem tão importante. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Irmãos, eu olho para esta palavra, até naquela data Jesus não tinha falado no Consolador. Era Jesus andando com a humanidade, com seus discípulos, mas agora ele fala, Ele já está com vós, está em vós. O Espírito Santo, o Pai e o Filho, nunca deixou de andar com a humanidade. Porque ele disse, nós somos um só. Eu e o Pai somos um. O Espírito Santo é um, igual ao Pai. E aqui quando ele disse, o mundo não pôde conhecer, não conhece nem pode conhecer. Irmãos, há uma diferença tão grande quando fala no Espírito Santo. Às vezes incomoda a gente. Porque a Bíblia diz que Ele é o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade, Ele não habita em nós se nós vivemos no engano. Ele não habita em nós se nós vivemos vidas errôneas. Porque Ele é da verdade. E a Bíblia diz que Ele está em nós. Mas há momentos, irmãos, que nós mesmos entristecemos o Espírito Santo, que a Bíblia diz que habita em nós. Há momentos que não tem aquela hora que às vezes seu filho faz algo que você fica abatido. Irmão, o Espírito Santo é muito mais sensível que nós. Nós somos homens, mulheres que têm tanto amor a seus filhos, mas sente a hora que o filho faz qualquer açãozinha. O Espírito Santo é muito mais sensível. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele sabe e conhece o lugar que nos espera. Ele conhece tudo. A Bíblia diz que o Senhor foi preparar um lugar para nós, mas enviou o Espírito Santo para estar nos ajudando aqui, irmão, a viver em comunhão, acordo com Cristo, para que nós alcance aquele céu de glória que nos espera. Mas para entrar lá, nós temos que estar dando lugar a esse Espírito Santo habitar mesmo de verdade dentro de nós e dominar a nossa vida. Ah, irmão, mas tem hora, irmão, é essa hora que nós temos que corrigir. Tem hora que parece que o leãozinho que há dentro do homem quer sair da jaula. Tem hora que aquele espírito das trevas quer entrar em nós. E nós temos que vigiar essa hora para que o Espírito Santo não afaste de nós. Não tem aquela frase, entrar naquele lugar que o Espírito Santo possa entrar conosco. Ei, irmão,
Às vezes, lugares que o ser humano entra, que o Espírito Santo fala, eu vou ficar de fora. Se você voltar daí sadia ainda, eu vou te acompanhar, mas sei lá se você volta bem. E tem hora que não volta bem. A hora que nós estamos falando algo que o Espírito Santo está quase com aquele linguajar que tinha de primeiro. Creem dos pais. Misericórdia. Vocês lembram disso, irmão? Qualquer coisa, cruz credo. Não era assim quando nós era católicos? Não é não, Zezão? Zezão confirma que ele já viveu isso também. Então, irmão, a hora, isso eu estou falando, brinquei agora, mas eu estou falando uma coisa muito séria. O Espírito Santo habita em nós, mas é se nós dermos lugar para Ele morar dentro de nós. Se nós traquejar, irmão, nós perdemos essa companhia tão linda na nossa vida. Amém? Obrigado, Paulinho. Amém? Evangelista Fernando vai trazer aqui um recado para a igreja, amém? Logo após, Ministério da Adoração, com hino, né, para fazer a colheita da oferta, bem? Glória a Deus. Pode Senhor, irmãos. Tiago, projeta para mim, por favor, aí a imagem que eu te mandei. Irmãos, nós vamos projetar lá? Não. Mandei para o Tiago aí. É o cartaz do nosso evento Homens de Honra. Os irmãos estão vendo aí? Esse cartaz, ele é um adesivo. E nós conseguimos um patrocínio de 100 adesivos desse. E nós gostaríamos de colar no vidro dos carros. Amém? Se eu não sei de quem que é o carro, mas nós vamos colar lá fora. Se você não quiser o adesivo, você pode tirar. Chegou em casa lá, tira. Nós colamos com detergente. Então não deixa cola no vidro, não é difícil tirar. O adesivo ele é plástico, pode molhar, não rasga. Se você puxar no cantinho dele até embaixo, ele vai sair, não vai rasgar, não vai te dar trabalho. Não briga comigo depois, só tira o adesivo lá. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos que deixasse. É só um mês, o evento é dia 15. Nós vamos colar no cantinho, atrás do banco do motorista ali, não vai atrapalhar muito a visão. E vocês vão estar ajudando a gente a divulgar o nosso evento aí, amém? Posso colar lá? Se vocês não quiserem, vocês arrancam depois. Pois é. A única diferença, pastor Zezé, é porque nós não vamos dar gasolina, viu, irmãos? Aqui os caras colam lá um adesivinho e dá uma gasolina. Nós vamos colar e não vamos dar gasolina não, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Paulinho, obrigado. Amém, glória a Deus. Não, irmão, coloca esse cartaz lá e vai para o posto de gasolina. Aí. Basta ser com seu dinheiro lá, irmão. Amém? Ministério da Adoração, enquanto os obreiros colhem a oferta, por gentileza. Amém? Logo após, o pastor Gil já está com a oportunidade de nos trazer o estudo. Glória a Jesus. Bem mais que tudo. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol. Quando o senhor voltar lá para sua casa, ele sabia, irmão, o camarada leigo, nunca tinha ouvido falar de Jesus, o cara vivia na perdição, Paulinho, mas ele olhou em Jesus e sabia que ele não era dali. Ele viu em Jesus alguém que não era deste mundo, e ele acreditou que o sacrifício dele era algo maravilhoso e disse: rapaz, você está indo para casa, lembra de mim quando você chegar na sua casa. E o que Jesus falou para ele? Não o céu, mas ele disse: hoje mesmo
você estará comigo no paraíso. Jesus não falou, você vai estar comigo no céu agora? Não. Ele falou, você estará comigo no paraíso. Naquele mesmo dia, quer dizer, Jesus dali, ele ia lá no paraíso levar ele, Paulinho. Porque ele falou que era hoje. Ele falou que era hoje, você vai comigo, eu vou te levar para o paraíso. Irmão, que maravilha, irmãos, é nós realmente conhecer esse Jesus e aceitar nas nossas almas o perdão. Irmão, não deixa o diabo ficar na sua cabeça só buzinando, não. Não, você não vai para o céu, não. Não, você perdeu, você pecou. Você pecou, rapaz. Você perdeu a condição. Rapaz, Jesus, lá ele nos deu o perdão na cruz do Calvário, irmão. Como ele deu para o ladrão. Irmão, você já pensou, tem muitos de nós aqui que não cometemos nem a metade dos pecados, ou nenhum dos pecados asdrúxulos daquele cara. Estuprar, matar, destruir, eu não sei o que ele praticou, mas se ele estava ali não era coisa boa. Às vezes você pratica os pecados corriqueiros. Irmão, mas não tem, o pecado é pecado, não tem jeito. Mas eu falo em relação ao tipo de pecado. Porque a comoção para alguém que rouba, furta um copo é uma. Para alguém que estupra uma criança é outra. Esse é um crime banal, o outro é um crime hediondo. Então, para a lei da terra, há um peso muito grande nas variáveis de crime. Nas variáveis de crime que é cometido. Então, irmãos, eu digo assim, que às vezes nós não cometemos nenhuma partícula dos crimes daquele camarada, mas o amor de Deus cobriu tudo ali. O sangue de Jesus que estava ali, Paulinho, vertendo naquela hora. Naquele momento, caindo no chão seco, cobriu e o pecado daquele moço e já levou ele para o paraíso. Olha o tanto que esse Jesus nosso é maravilhoso, irmão. Primeiro ficou menor que o homem, depois ele está conquistando tudo isso e dando para nós na cruz do Calvário. Não foi no diploma da faculdade, não foi com o dinheiro que ele trouxe do céu, ouro, porque lá só tem ouro. Não, irmão, foi no madeiro, na cruz que nem era dele. Nem era dele a cruz. Vamos continuando para o outro. 3. Deus não tolera pecado. Em terceiro lugar, ouvimos as palavras angustiadas proferidas por Jesus após 3 horas de agonia na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo, ao tomar os nossos pecados e iniquidades, sofreu a maior das angústias, porquanto seu Pai lhe virara as costas ao ver o sofrimento e a presença do pecado em seu Filho. A mensagem fica bem clara: o pecado não tem parte com Deus. Irmãos, preste atenção. Quando Deus virou as costas para Cristo, ele não estava virando as costas literalmente para Jesus. Ele olhou em Jesus e viu todos os nossos pecados. E uma coisa que Deus não tolera é o pecado. Não tolera o pecado. Porque por ele tinha destruído tudo. A Bíblia diz que ele arrependeu de ter feito o homem. Está em Gênesis. Não é assim, Paulinho? Deus tinha arrependido de ter feito o homem. E ele ia destruir tudo, irmão. E os irmãos podem ver que em todas as fases que nós passamos, que nós vimos na Bíblia, Deus destrói e quer construir de novo, e começa de novo com a família, e ele faz de novo. Por quê, irmão? Porque ele quer a coisa santa e poderosa. Só que ele sabe que nós não conseguiríamos isso por nós mesmos. Então ele enviou o Filho, Jesus Cristo. Então, quando ele olhou em Jesus, falou: rapaz, o que eu estou vendo? Não estou vendo meu filho. Cadê meu filho? É a mesma coisa, irmão, muitas das vezes a gente vê acidentes, né, nessas construções de aterramento, né? Algum trabalhador é subterrado lá e fica lá embaixo. As pessoas dizem: olha, o que aconteceu? Não, o rapaz está debaixo da terra, caiu o barranco. O povo não vê o rapaz que está debaixo da terra, mas vê a terra sobre ele, mas sabe que lá tem um trabalhador subterrado. Deus olhava em Jesus, não via Jesus por causa do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, mas ele sabia que o filho dele estava lá, e ele então virou as costas. E o filho dele falou: pai, mas por que o senhor me desamparou? Por que o senhor me desamparou? Por causa do pecado dos homens. Mas nem por isso Jesus desistiu de nós. Vamos lá, o quarto. A vitória. Em quarto lugar, ouvimos as triunfantes palavras do Salvador. Agonizante: está consumado. Essas palavras foram pronunciadas como declaração de vitória sobre o pecado. Sua missão tinha se realizado completamente. Tudo estava cumprido.
A morte não conseguirá vencer o Senhor Jesus, pois ele se submetera voluntariamente, ela como servo de Jeová, dizendo em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, tão lindo, tão belo. Ele não deixou a morte tocar nele. Não. A morte não teve esse poder. Não é como eu e você, que logo ela vem, né, Levi? Chamou a senha, acabou. Jesus não, irmão. Ele estava na cruz e antes da hora que era costumeira lá, ele já se entregou para Deus. Por quê? Porque o sacrifício foi proposto por Deus, irmão. E Jesus não permitiu que a morte tocasse nele. Tanto é que ele tem o domínio e o poder sobre a morte. A morte não pode ferir Deus, a morte não pode ferir Jesus. Ele comanda tudo, ele é dono de tudo. E ele se entregou voluntariamente, por mim e por você. Não foi forçado, não foi exigência de Deus. Ele escolheu isso, irmão. Deus fez a proposta e ele aceitou, né? Vamos fazer um acordo aqui? Vamos, você quer? Eu quero, bora. Pronto. É desse modelo. E ele aceitou, e a morte não pôde tocar nele. Tanto é que quando ele chegar lá, porque os crucificados lá, os criminosos, eles passavam um período, estava demorando a morrer, eles iam lá e quebravam as pernas. Né? O Paulinho falou isso aqui. Quebrava as pernas e ali o corpo matava o cara asfixiado. Quando ele chegou para ver Jesus, ele já tinha entregado para o Pai há muito tempo. De quem que é o Espírito? Do Pai. E ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Quando ele chegou lá não tinha mais nada, Jesus tinha ido embora, só estava o corpo. Aí a lança. E a Bíblia diz que saiu o quê, Paulinho? Água e sangue. E Jesus foi e a morte não tocou em Cristo. Vamos para frente. Como ele já dissera aos seus discípulos: eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Já viu, irmão, que Deus é esse? Ele tem o poder, ele tem a autoridade, ele entregou a sua vida por nós. E às vezes, irmãos, nós negligenciamos muito em relação a Jesus Cristo. Irmãos, preste atenção. O sacrifício de Jesus foi para nos levar para o céu sem merecer. Irmão, Jesus quer nos livrar do inferno. O pastor Pedro sempre diz isso aqui: o inferno não foi feito para o povo, não. Mas o povo está querendo ir para lá. Na maioria das vezes, o povo que conhece a palavra de Deus não estão acreditando. Irmãos, eu não entendo. O mundo está... Ontem eu estava vendo as reportagens, Paulinho, o mundo todo está doido, irmão. Está tudo lascado. No Oriente Médio, para todo lado, irmão, é desastre, é tudo quanto é tipo de desastre, de fenômeno, e o povo não está acreditando. O povo lá em Dubai criou nuvem para fazer chuva. Deus cria um negócio certinho, o cara fica inventando, irmão. O deserto lá, a cidade de Dubai está rodando carro para todo lado, irmão, lá não chove não, irmão. Colocou as nuvens deles lá, inventou drone para encher, fazer nuvem para chover. O deserto virou mar, irmão. A Bíblia diz que isso ia acontecer no final dos tempos. E o povo está dormindo, irmão. Por quê? Porque muitos de nós não vêm na terça-feira, não vêm na escola dominical, não vêm aprender a Bíblia. Ficam olhando esses camaradas na internet, que só falam em prosperidade, em dinheiro, levando as almas para o inferno. Irmão, não é pastor, nunca, ninguém sabe de que religião é esse povo. Agora é coach, como é que chama aí? Coach. Que conversa é essa? A Bíblia diz que Deus nos deu pastores, não coach. Veste umas calcinhas, irmão, que tem que passar sebo nas canelas para vestir, né? E vem para a igreja, irmão, os caras... Eu vi um vídeo que eu falei: não está acontecendo negócio desse não. O camarada chegou do limusine, você viu aquele? Irmão, o homem chegou, o povo ajoelhou e o homem passando, pôs na mão na cabeça. E isso não está longe não. Eu fui pregar na igreja ali esses dias, ano passado, contei aqui já. E aqui é a bagunça, porque eu nunca vi um culto bagunçado daquele tanto não, irmão. Uma bagunça. E aí o que acontece, irmão? O pastor lá fora, achei louvável a atitude dele. O pastor, não falei nada contra o pastor não, mas foi ensinamento, né? Deve ter partido dele.
E ele lá cumprimentando o povo, e eu achei interessante aquilo, né? Cumprimentando o povo. Só que depois ele estragou tudo que ele fez, no meu conceito, irmão. Irmão, tinha uma irmã cantando, a irmã estava cantando, para tirar a oferta. Quando o pastor chegou na porta, a irmã parou de cantar, a igreja se pôs de pé e aplaudiu o pastor entrando na igreja, irmão. Aí eu peguei o microfone, eu não aguento, né, irmão? Eu sou sanguinário, igual o Paulinho. Eu falei, irmão, se vocês tivessem recebido... E outra coisa, era para Deus batizar com o Espírito Santo, irmão. Na bagunça daquela, acho que nem no culto ele foi. E eu já fiquei desviado. E ele, que é santo, que não tinha glória nenhuma lá para ele. A Bíblia diz que nós temos que dar honra para que tem honra, irmão. Mas vamos lá, né? Aí eu disse para os irmãos, irmão, foi maravilhoso vocês receberem o pastor desse jeito de pé. Mas se você tivesse recebido Jesus Cristo e o Espírito Santo aqui, como vocês receberam o pastor, não precisava de pregador, não precisava de ninguém, está todo mundo falando em mistério aqui hoje. Porque é uma realidade, irmão. Estão adorando a criatura mais do que o Criador. Então, meus irmãos, é só Ele, ó. Ele é que deu a vida por nós. Aí Ele tem que ser a honra, a glória, o louvor, a adoração. E vamos mais, senão o tempo não dá. Porque o negócio aqui está longe, Paulo. A cruz trouxe expiação. Expiar implica cobrir as culpas, mediante um sacrifício exigido. A palavra é empregada 77 vezes no Antigo Testamento, sendo usada pela terceira vez em Êxodo 29:33, quando Moisés recebeu instruções de Deus acerca do sacrifício de animais, cujo sangue serviria como símbolo de expiação dos pecados, satisfazendo temporariamente as exigências da lei que Deus até o momento de Deus até o momento do sacrifício perfeito que Cristo efetuaria na cruz do Calvário. Lemos em Levíticos 17:11: a vida da carne está no sangue, eu vulo tenho sobre o altar, para fazer expiar pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O que está sendo demonstrado aqui é o que foi confirmado em Hebreus 9:22, que diz: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. No passado, o Paulinho também já falou que foi instituído lá o sacrifício de animais, para purificação não, para cobrir os pecados. Expiação significa o quê? Purificação dos pecados. Naquela época levava-se um animal, né? Levava-se o animal para o sacerdote sacrificar e de acordo com o pecado. Foi a circunstância que deu aquele negócio lá que Jesus chegou a atacar nos camaradas por causa do comércio na igreja. Porque a partir daí, quando levava o Paulinho, levaria o quê? Um camelo, né? Um rinoceronte grande. Eu, mas o Levi, tinha que levar cada um a junta de boi. É pecado demais. Só que aí, de acordo com o animal, sabia o que você fez, irmão. Ih, o Vardeci, ó, se lascou, ó. Ih, o Paulinho tomou uma. O Elisoldo foi pro forró. Todo mundo sabia, todo mundo. Aí os camaradas, o que fizeram? Rapaz, vamos aproveitar a ocasião. O trem dá dinheiro, né? É igual as igrejas aí hoje, tomando o dinheiro do povo. Muitas delas que não têm Cristo. Não, moço, vamos vender o material aqui, ué. O cara já vem aqui, o cara é da sociedade, é influente, ué. Seu fulano de tal tem a bala. Aí já arrumou os animaizinhos e já largava lá. Da rolinha até o rinoceronte. O camarada chegava, pagava o preço e já saía escondidinho, já entregava. Ninguém sabia do que o camarada tinha feito. E fizeram da casa de Deus um comércio. E Jesus chegou lá e chegou a ataque, igual vocês viram. Mas toda purificação tinha que ter o derramamento de sangue. Isso foi instituído. E precisaria para os nosso perdão dos nossos pecados, irmão, de um sangue precioso. Vamos continuar. Exemplo de expiação. Antes mesmo do uso bíblico da palavra expiação, o conceito a respeito já aparece em Gênesis 3:21, onde temos o sacrifício de animais feito pelo próprio Deus para vestir Adão e Eva com suas peles. Vemos também o sacrifício agradável feito por Abel e o sacrifício de animais limpos realizados por Noé
após sair da arca com a sua família. Os irmãos podem notar que no Éden, Adão e Eva pecou. E o que eles fizeram? Pegaram as palmeiras lá, pegou as folhas e se cobriram. Mas ali, irmão, começou, quando eles pecam, até então não tinha sangue, né? Na terra. Não tinha havido sacrifício de ninguém. Ninguém precisaria morrer por ninguém, até aquele momento. Mas a partir daquele momento, que o próprio Deus vai lá, mata um animal, já tinha bagunçado tudo, Paulo. O sangue cai no chão, é tirado a pele, para cobrir aquele pessoal que estava nu. Nu por quê? Porque pecou. Irmão, a vergonha é algo terrível. A pessoa que peca, a pessoa que faz algo errado, Fernando, ele não pode ver alguém da comunidade dele. O camarada, na maioria das vezes, irmão, se você vê alguém que está bebendo, quando ele te vê, ele vai dar um jeito de correr e esconder. Por quê? Porque ele pertence à igreja, essa igreja. Ele sabe que o Fernando é obreiro da igreja. Ele sabe e ele olha no Fernando, ele não está vendo o Fernando. Ele vai falar, moço do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Na realidade, o Fernando, está representando Deus. E por que ele está escondendo? Porque é pecado. Ele está cometendo um erro. Porque se fosse uma cruz, ô Fernando, vamos tomar uma cruz, mas sem cisma, porque não há erro nisso. Mas quando há o pecado, quando há o deslize, quando você errou, a primeira coisa que nós tentamos fazer é o quê? Camuflar. Camuflar, esconder, sai de fininho e pensa que... Quantas vezes, irmão, já vi pessoas assim, comprando pinga, comprando cigarro, e aí me vê, corre, esconde, e eu fiz de conta que nem vi. Mas, irmãos, se o problema dessa pessoa, se o problema de nós fosse nós mesmos, era fácil. O problema é esconder de Deus. Adão, ô Senhor, eu já escondi aqui. Por que você escondeu, rapaz? Porque a mulher aí, eu fiquei com vergonha. Nós está nu. Ué, mas quem falou para você que você está pelado, Adão? Irmão, como que Adão sabia se ele estava pelado? Porque ele viveu pelado a vida toda. O pecado, irmão. A partir do momento que ele pecou, ele já notou Eva diferente. Falou, rapaz, esse negócio aqui é diferenciado. Aí. Nunca tinha notado, irmão. Era comum para ele. Mas o pecado da sensualidade já entrou nele. Primeira coisa que entrou no Adão, a sensualidade. Ele já viu que estava pelado. Por causa do pecado. Até então não tinha isso. Era todo mundo nu. E todo mundo na pureza de Deus. Aí Deus vai lá e mata, joga o sangue do animal no chão e faz a roupa para vestir os dois. E a partir dali, Deus já falou, a partir de agora, é o sangue derramado. É o sangue que vai cobrir os pecados. Instituiu ali. E aí começou tudo isso. Simbora, irmão Paulo. Cristo é a nossa expiação. Vejamos agora em Isaías 53, 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O versículo 10, o mesmo capítulo, esclarece ainda. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ainda no Novo Testamento, João Batista o clama. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estava referindo-se à sua missão expiatória. Paulo declara aos Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, somente alguém puro como Cristo poderia nos resgatar do pecado. Ele sem pecado se fez pecado. E ele é a nossa inspiração, irmão. Ele não tinha pecado, ele não tinha mancha, ele não tinha nada. Jesus puro. E ele não abriu a boca hora nenhuma. Fizeram de todo jeito para Jesus não blasfemou, Jesus não falou nada, porque está judiando de mim. Não, irmão. Tem pessoa que fala, não, mas ele era Deus. Realmente, ele era Deus, no sentido de não pecar. Mas a Bíblia diz também que ele era homem, no sentido de dores.
homem experimentado, né? Não diz assim a palavra? As coisas que nós sentimos, Jesus sentiu. Os desejos que nós sentimos, Jesus sentiu. Criança criado no meio de outras crianças, brincando, correndo, só que com foco. Ele já sabia para onde que era o negócio dele. Mas hora nenhuma, irmão, ele aliou as vontades e os sentimentos e o desejo da carne. Não como a gente, que por qualquer coisinha deslizamos, né? Qualquer coisinha. E Jesus não abriu a boca e ficou firme como nosso Senhor e Salvador. E é por isso que nós estamos aqui. Paulo declara aos coríntios: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado para nós, para nele fôssemos feito justiça de Deus. Irmãos, olha que maravilha, Paulo. Ele se fez justiça em nós. Agora, irmão, nós somos o quê? Vamos para frente. Justificados. Em Efésios 5:2, Paulo exorta: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Isso nos diz que Cristo, o perfeito Filho de Deus, que nunca cometeu pecado, de acordo com a vontade do Pai, tomou sobre si todas as nossas culpas, para que nós pudéssemos receber por intermédio dele a justiça de Deus, como se essa fosse a nossa própria justiça. Este ato de reconciliação agradou em tudo ao Pai. Irmãos, nós temos a justiça de Deus. E vocês podem notarem aqui que ele fez isso para agradar a Deus. Foi um pedido de Deus, Paulinho, para que ele viesse, morresse na cruz, para nos resgatar. Você quer, meu filho? É o que eu já falei. Ele não foi imposto. Não, você vai lá. Mas você quer? Quero. Amor de Deus por nossas vidas. Amor de Jesus. E agora, irmãos, não tem como agora é por isso que o povo fala: rapaz, quem me justifica é o Senhor. Quem me justifica é Deus. Às vezes a gente não entende por isso, não entendia isso. Por que eu sou justificado por Deus? Por quê? Irmão, porque foi a justiça dele, agora faz parte da nossa vida, está no nosso DNA, porque agora nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele nos comprou e a justiça dele agora habita em nós, e através da justiça, porque Deus não vê a nossa justiça, porque a nossa justiça, Paulinho já falou também, é como trapo de imundícia, mas a justiça de Deus é infalível. A justiça de Jesus Cristo em nós. Aí Deus olha, não, estão justificados. Por que esse cara fez isso? Isso está de boa. Não, o Jesus Cristo pagou na cruz. O diabo pode até chegar lá: o Fernandão é tranqueira, por que não morreu ainda? Não, mas o sangue de Jesus, meu filho, tampou ele. Não, mas Levi não está com nada também. Não, mas o sangue. Justificativo é isso, irmão. Você já viu aqui? Pastor falou, Levi não veio no culto hoje. Por quê, irmão? Porque foi pregar. Quem está justificando ele? Pastor, o chefe. Então quem nos justifica é Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nos justifica. Então, irmão, não dá moral para as conversinhas de Satanás, não, irmão. Porque pecador todos somos, mas somos pecadores remidos no sangue de Jesus Cristo. E quem nos justifica é Ele. E nós também devemos deixar de ficar olhando a vida do outro, botando defeito no outro. Se você não pode ajudar, irmão, ora por ele. Porque eu já disse, pecador não julga pecador. Aqui, o sacerdote curava e fazia milagre, mas não podia morrer na cruz para salvar nem eu nem você. Por quê? Porque era pecador. Jesus se fez homem, curava, ensinava, pregava, já foi falado, mas fez o que nenhum dos que pregava, ensinava, fazia. Pôde fazer, morrer na cruz por mim e por você. Então, irmão, se você pode chegar no irmão que está errado, a Bíblia diz isso, chame ele, conversa. Não deu certo? Não, chama outro. Não deu certo? Não, chama o terceiro. Não deu, espalha. É assim, né? Mas não vamos espalhar, não, vamos falar só para o céu que fica melhor. Vamos lá. A cruz trouxe redenção. Mais algo que a cruz trouxe para nós. Definição de redenção: redimir quer dizer comprar de volta, readquirir uma pessoa ou coisa.
mediante pagamento do preço exigido. Tal conceito de redenção ou resgate com a relação a escravos foi decretada pela lei mosaica. E vender-se ao estrangeiro. Depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele, um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Toda a humanidade encontrava-se vendida à escravidão do pecado. Romanos 7,14. E precisava de um redentor que pudesse resgatá-la. O preço elevado de tal redenção seria a morte, como se lê em Ezequiel 18,4. A alma que pecar, essa morrerá. Foi por isso que, para nos resgatar, Jesus morreu em nosso lugar. Preste atenção, irmão. Naquela época, já foi lido, não precisa nem de comentar, porque foi muito bem explicado naquele texto. O escravo era vendido. E tinha um irmão que não era escravo, era livre. Ele poderia ir lá, pagar o preço que o dono do escravo quisesse por ele e resgatá-lo de volta. E nós éramos escravos, sim ou não? Hã? Éramos escravos do quê? Do pecado. E nós precisávamos de ser resgatados, comprados de volta. E o preço foi o quê? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo. Ei, irmão, que Jesus é esse, moço? Pegar um bando de gente sem qualidade igual nós e falar: é meu povo, é minha noiva, é minha nação, é povo santo. Como é que pode um negócio desse? Irmão, é coisa para a gente, a Bíblia fala que é doideira, é doideira. Nós só vamos entender isso quando Jesus chegar e que nós tiver na totalidade o amor dele em nós. Aí nós vamos saber, porque nós fala que amamos e que não sei o quê, nós gostamos, irmão, gostamos. Amar é algo muito terrível. Na mesma hora que nós estamos amando, nós estamos odiando, porque isso é do homem. Mas o amor de Cristo, irmão, ele não balança hora nenhuma. É eterno. Do jeitinho que ele ama o pastor Pedro, ele ama o noiado lá do São Francisco. Do jeitinho que ele ama o bispo Oídes, ele ama a prostituta lá do bico da vila. O amor é igual. A situação de ambos são diferentes, mas o amor de Deus é igual. É por isso que eu falo aqui sempre: não tem nada que eu e você possa fazer para ser queridinho de Deus ou para aumentar o amor dele por mim e pela sua vida. O que nós podemos fazer é andar mais perto dele, para nós ficarmos mais parecidos com ele e estarmos mais perto do céu. Continua, irmão Paulo. A quem é devido o preço da redenção? Evidentemente não é a Satanás. Ele simplesmente escraviza aqueles que escolhem uma vida de pecado. O preço do resgate é devido à santidade de Deus. A nossa dívida é com Deus mesmo. E foi Deus, não Satanás, quem aceitou o pagamento mediante o sacrifício de Cristo. O resultado disso foi a derrota eterna de Satanás. Tem pessoa que pensa o seguinte: não, mas o diabo o diabo fez nada, irmão. O diabo nem queria que Jesus morresse. O diabo ficou desesperado quando ele viu que Jesus não ia lá em cá, Paulinho. Não, mas você está com fome, rapaz? Que é isso? Aí faz as pedras virar pão. Larga esse negócio de sacrifício para lá. Quem fez todo esse negócio de sacrifício foi Deus e Jesus. O diabo não tem nada com isso. Ele queria era tirar Jesus da cruz. Por ele, Barrabás tinha morrido de cabeça para baixo, irmão. E ele tinha saído abraçado com Jesus e amigão. Por quê? Porque eu e você estava com ele no inferno hoje. A vontade dele era de destronar o sacrifício de Cristo, anular o sacrifício de Cristo, para que eu e você não tivéssemos a justiça de Cristo em nós e nem o direito de entrar nos céus pelas portas. Hoje, irmãos, ele estaria radiante e nós acho que nem existíamos mais, porque muitos anos passaram. Eu acho que nós nem tínhamos nascido, Fernando, mas a geração, porque Deus já tinha destruído tudo, mas a geração anterior estava tudo com ele, irmão, no inferno. Mas não foi ele, foi o sangue de Jesus Cristo e o acordo de Deus, nosso Pai, que nos resgatou das unhas desse camarada que não vale um cibazola. Vamos embora. Cristo, nosso Redentor. Jesus declarou-se Redentor da humanidade, quando disse que sua missão era de dar a sua vida em resgate por muitos.
Timóteo, capítulo 2, verso 6, fala-nos de Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos. A palavra redimir ou resgatar é usada muitas vezes na Bíblia, sendo que muitos desses usos prefiguram a obra redentora de Cristo. Pedro fala do preço da nossa redenção ou resgate em sua primeira carta, capítulo 1, verso 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Lemos em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Podemos notar porque a morte de Cristo foi aceita por Deus como preço do nosso resgate. Embora tendo forma humana, Cristo não teve pecado. Só um ser imaculado, sem mácula, poderia redimir, resgatar outro indivíduo pecador. Por morrer a mais desprezível morte conforme a lei de Moisés, morte de cruz, Cristo pôde redimir todo ser humano, até o mais pecaminoso que vier a crer nele. Jesus é tão lindo, irmãos. Geralmente, o que é um resgate? Às vezes, de repente, o camarada vai lá e sequestra a missionária Silva. Sabe que ela está com a bala. Não vai sequestrar, não. Aí, o que ele faz? Liga para o Geraldo. Você quer a Silvia de volta? Você vai pagar 1.000 euros. Aí o Geraldo corre, pega o dinheiro e faz o quê? Paga. E resgata a irmã Silvia de volta. Assim foi Cristo. Pagou o nosso resgate. Nos resgatou da unha de quem? Nós estávamos para ir, irmão, para o caldeirão. Pagou o preço, resgatou, irmão, de todos nós. Irmãos, eu acho interessante a palavra, o Jesus, Filho de Deus, Fernando. Filho de Deus. Não tinha pecado, pastor Pedro. Botaram o título nele de maldito. Ele se fez. Ele não, presta atenção, ele não é. Ele se fez por um pouco de tempo maldito por causa de nós. Irmão, você já pensou o tanto de coisa ruim que nós fez para Jesus? Rapaz, nós só faz coisa ruim para Deus, irmão. E Ele só fez coisa boa para nós. Né, Paulinho? Se você for olhar, irmão, as coisas que Jesus fez, irmão, nós fiquemos com vergonha de falar que nós é crente. Nós ficamos com vergonha de falar que segue esse Jesus, quando você vai olhar na cartilha dele e vê o tanto de coisa que ele faz pela gente, e a gente não faz nada por ele, irmão. Não. Vim no culto de vez em quando, na missa, nos domingos. 3 cultos por semana, uma escola bíblica. Estou cansado. Irmão, e isso não é para ele, é para nós. Porque para ele é o id, é ganhar almas, é tirar, Paulinho, lá do lixão e trazer para sentar com os príncipes. E quantas almas nós temos ganhado para ele? Resumindo, não estamos fazendo nada para ele. Estamos recebendo. O irmão, mas é tão interessante que ele falou, olha, quando vocês virem para mim, aqui vocês vão pegar 100 vezes mais. Agora eu não tinha nada, Paulinho, e o que ele me deu é por conta dele, porque só tinha pereba e mancha e piolho, não tinha mais nada. Mais nada, nada. Só pecado. E ele falou, e depois a vida eterna. Irmão, a crentaiada, tudo prosperou. Tudo. Os crentes atual, tudo prosperou, irmão. Antigamente, quem mora aqui em casa que não tem piso, que é chão, terra, tem alguém aqui? Que a irmã tem que jogar água para varrer a terra? Tem alguém? Casa de taipa, sabe o que é taipa? Põe os pau lá e taca barro. Tem alguém? Não? Quantos comeram hoje, 3 vezes hoje? 3.
Não é arroz, não. Você comeu hoje durante o dia. 3 vezes, levanta a mão aí. Tem alguém que comeu 3 vezes? Você foi assim, Fernando. Irmão, nós estamos ricos, milionários, irmão. Todo mundo bem cuidado, rapaz. Rapaz. Olha o tanto que Jesus é bom para nós, irmão. E aí a gente vê tudo isso que nós fazemos. Vamos embora, Paulo. Vamos embora para frente. A cruz trouxe reconciliação. Definição de reconciliação. Reconciliar significa harmonizar as relações interrompidas entre 2 indivíduos, promovendo o mútuo entendimento através da remoção de barreiras e restaurando a comunicação entre ambos. O ato ou processo de reconciliação geralmente abrange 3 pessoas: o ofensor, o ofendido, o mediador. No caso espiritual, o ofensor é toda a humanidade. A Bíblia afirma claramente: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O ofendido é Deus Santo, que, dado o estado pecaminoso de Adão e Eva, expulsou-os do jardim do Éden. A natureza santa e justa de Deus não tolera comunhão com pecadores impenitentes, cujo destino é a morte, a separação eterna de Deus, a menos que se arrependam e sigam a Cristo. Irmãos, Jesus é tão maravilhoso que hoje nós estamos aqui bonitinho e tudo, na igreja. Mas o maior estuprador, assassino de criança, pedófilo, que está no presídio em hora dessa, se daqui meia hora ele aceitar Jesus e morrer, ele vai para a glória. Ele vai para o céu. E Deus é tão tremendo e tão maravilhoso que aqui Ele é o reconciliador. Nós, o ofensor é nós, já foi falado. O ofendido é Deus. E nós é o quê? E Jesus é o quê? O mediador. Ele nos reconciliou com Deus, porque nós estávamos perdidos no pecado. Então, irmão, todo aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma ele lança fora. Jesus não perde uma alma, irmão, que vem a Ele. O diabo não, irmão. O diabo ele força a barra para levar o camarada com ele. E de agora para frente, o tempo todo, irmão, ele vai tentar nos tirar da presença de Deus. Pastor Gilson, mas é com adultério, a loirona? Não. É com o morenão do zóio azul? Não, irmão. Pode ser também. Mas é as coisinhas miúdas. Aqueles toquinhos que ninguém vê, Paulinho. Miserável. Inveja. Aquele negócio, passou, irmão, não vou com a cara dele. Um homem nojento, maldito. Isso aí leva para o inferno. É o toquinho pequeno, irmão. E é o toquinho pequeno que arranca a unha. Quando nós era pequeno, Paulinho, passava nos trieiros. Eu sei que vocês não teve isso aí. Mas, irmão, de vez em quando a unha ficava no toquinho, irmão. Oh, Jesus, que luta. Que luta. Os grandão, você, ó, desvia. Vem a loirona, você fala, estou fora. Vem o morenão, você fala, estou fora. Mas vem o vídeo na internet, ninguém está vendo. Mas vem a mensagem da bonitona na internet. Oi, lindo. Oi, querida, como é que você está hoje? Já se lascou, Levi. Está entendendo, irmão? É um troquinho a mais de 2, 3, 5 reais na compra. E a bobona me deu 5 é mais. Foi a bobona não, foi Deus que te testou e você se lascou. Está entendendo, irmão? Coisas miúdas. É a uvinha que você come no mercado e não paga na balança. Deixa eu ver se está doce. Aí come a uva, come a banana, o iogurte, não paga. Não passa no caixa. Está indo para o inferno, queridão. Você está furtando. Você não pagou. É as coisas miúdas, irmão. É as coisas pequenas. E o diabo sabe disso, porque as coisas grandes ele sabe que nós estamos veaca, irmão. Então ele está vindo com as coisinhas miúdas. É nos afastando da igreja. Ah, porque o culto não está prestando. Ah, porque a palavra está fraca. E assim vai, irmão. E assim vai. E nós temos que ficar atentos. Porque o ofendido é Deus. O ofensor é nós. E o mediador é Cristo. Vamos ficar com Cristo. Porque Ele está arrumando nossa situação com Deus. Que não está boa, viu, Fernando? Nossa situação com Deus não está boa. Como igreja, como noiva, precisa melhorar muito. Mas é a misericórdia dEle que vai nos fazer melhorar. Vamos mais. Cristo, nosso reconciliador. A reconciliação agora. O reconciliador é Jesus Cristo, que veio reconciliar com Deus, não os justos, mas os pecadores.
Vejamos agora o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto em Romanos 5, do 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também gloriamos em Deus nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós seremos salvos da ira futura. Irmão, eu fico analisando. Paulinho, Deus abençoe. Nós vamos encerrar por aqui. Não vai dar tempo. Mas o que está aqui agora é só um complemento. Nós vamos fazer um resumo e terminar. Eu fico observando, irmão, algumas pessoas que, se Deus não tiver misericórdia delas e elas voltar para Cristo, irmão, como esse povo vai penar na mão de Deus? Porque a ira de Deus, irmão, é uma coisa que eu não quero nem saber que jeito que é, nem passar perto dela, viu? Porque, irmão, deve ser algo terrível. A Bíblia diz que as pessoas, os olhos vão cair da órbita do rosto, e aquele, irmão, é trem terrível demais. E eu fico olhando esse pessoal, irmão, humilhando a igreja, pisando na igreja, destruindo os crentes, prendendo crente, sem motivo, e rotando grosso. Eu sou o poder, eu sou a autoridade. Ei, irmão, é só Jesus, nem precisa dele nem olhar, irmão. É só ele mandar o mosquitinho da dengue lá e pega ele. Acabou, irmão. Acabou. Então, meus queridos, nós temos que entender isso. Jesus sacrificou pela gente, morreu na cruz do Calvário, te comprou, você é dele. A justiça que está em você não é sua, é de Deus. E nós pertencemos a esse Deus. Então que nós possamos ter certeza da nossa salvação, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Crê no que, irmão? Na salvação da cruz do Calvário em Cristo Jesus. A morte de Cristo nos trouxe todos esses benefícios, por corpo, para a alma e para o espírito e para toda a comunidade cristã. Nós temos hoje o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos hoje o acesso livre a Deus através de Jesus Cristo. Nós temos hoje o nosso ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, que nos conforta, que nos consola, que passa nos momentos difíceis com a gente, que nos orienta como pisando na bola. E nós temos a esperança da volta de Jesus Cristo, que muito em breve Deus vai falar para ele: busca esse povo, vamos fazer a festona, porque o pão já está assado, a leitoa já está assada, vamos fazer a festa, e nós iremos morar com Cristo na glória. Irmão, seja servo do Deus vivo, de corpo, alma e espírito. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe, pastor. Amém, meus irmãos. Irmãos, é maravilhoso nós ouvirmos a palavra de Deus, né? O que eu gosto muito nesses estudos que nós estamos transmitindo aqui aos irmãos é o conteúdo bíblico, o conteúdo da palavra que tem. Então, este livro que nós estamos estudando, irmãos, é um livro que foi muito bem elaborado, com conteúdo fundamentado na Bíblia, né? Não tem nenhum questionamento teológico que venha colocar em dúvida a nossa crença em Deus. Então, gosto muito dos ensinamentos da palavra de Deus que são expostos através deste livro. Deus abençoe o pastor Gils, que hoje ministrou a palavra. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu convido a estarmos de pé. Quinta-feira nós estaremos passando os avisos da semana. É um encerramento sobre o assunto curas e milagres. Então, irmãos, eu quero pedir aos irmãos que quem puder
esteja fazendo um jejum. Pode ser amanhã, pode ser na quinta. Faça um jejum a favor das pessoas que estão enfermas. Alguém já ficou doente aqui algum dia? Alguém já ficou? Acho que todos, né? Um dia passou por alguma dificuldade. É ruim, né, irmão? Oh, glória a Deus. A gente começa a pensar assim: oh, Jesus, será que a minha hora está chegando? A gente já começa a orar mais, irmão. A gente fica até mais crente, irmão Paulo. Será que, como diz a senha, o pastor Gil sempre fala isso aí, né? Sobre a senha. Será que a minha senha chegou, hein? Então, irmãos, assim estão sentindo esses irmãos que estão enfermos. Então, ore por eles. Eu estive conversando com o irmão Vinícius, de vez em quando eu passo na oficina ali onde ele trabalha. Irmão, que dor está passando aquela família. O tal do câncer é terrível. Eu tenho uma irmã que teve câncer e o Senhor a recolheu através disto. E tem também, na mesma época, uma cunhada. Teve um dia que eu fui visitá-las no hospital, irmãos, elas estavam no mesmo quarto. Uma faleceu no mês de março, a outra, se não me engano, faleceu, ou foi em junho ou foi em julho. Coisa de 2, 3 meses de diferença. Então, irmãos, eu até peço aos irmãos, né, que orem pelo meu irmão. Ele nunca se adaptou, ele casou de novo, mas está vivendo. A esposa com quem ele se casou é uma pessoa boa, mas não é fácil, né? Então vamos orar, que Deus abençoe a todos os irmãos. Então já foi passado aí os avisos. Por isso que é bom ter um secretário eficiente, né, João Pedro? Quando eu estou falando aqui, ele está passando, vocês já viram o aviso. Quinta-feira a gente reforça, amém? Vamos orar? Eterno Pai, soberano Senhor, diante da Tua presença nós estamos. Queremos neste momento, Senhor, Te agradecer e Te louvar. Ó Espírito de Deus, nós queremos pedir a Tua bênção sobre a vida dos enfermos. Visita a senhora Malúcia Shirato, abençoa também e visita o irmão Ramão, seu esposo. Jesus, visita a irmã Fernanda, a irmã Francisca, que tem o mesmo problema, mas o Senhor pode curá-las. Abençoa o irmão José Luiz, o irmão Dorvino, abençoa todos os teus filhos que precisam das tuas bênçãos. Eu te peço, ó Pai, que use e abençoe os teus filhos através do jejum, da oração a favor dos teus servos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos. E o povo de Deus diz: meus irmãos, Deus abençoe. Aí está ali o cartaz, né, da festa dos varões. Que dia vai ser mesmo? 15 de junho. Junho. É parecido, né? Depois, na quinta-feira, nós vamos falar detalhadamente. Foi feito um adesivo para os irmãos colocar nos carros aí. Hã? Já? Mas você não colou no meu não, hein? Hã? Colou? Então tá bom, hein? Então depois eu vou te devolver. Ah, não, tem a pastora. Eu passo para ela o meu.